Oi, oi, galerinha do sétimo ano. Olha só, nós vamos ver agora mais um tópico do conteúdo de números racionais. E aí a gente vai ver agora o nosso penúltimo tópico, que é a potenciação de números racionais. E por último, nós vamos ver a radiciação de números racionais. Tá finalizando, olha que legal. Então, primeiro, vamos relembrar o que é potenciação. O que é a potência? Imagino que vocês devem estar respondendo aí de casa aí que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. E é isso mesmo. Por exemplo, se eu tenho assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui não é uma multiplicação de fatores iguais? Quem é o fator? É o 2. Então, esse 2 nós chamamos de base. Quantas vezes esse 2 está se repetindo? Ele está se repetindo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, esse daqui é o que nós chamamos de base. Esse aqui é o que nós chamamos de expoente. E o resultado é o que nós chamamos de potência, tá? Então, a potência é a multiplicação de fatores iguais, certo? Aqui ele mostrou pra gente, através de em forma aqui. A é a base. Desculpa que a tia demorou que eu não tava vendo aqui, tava olhando no celular. E aqui é o expoente. E aqui é a potência. Isso a Kátia Ingrid acabou de mostrar para vocês. Base, expoente e potência. Tá bom? O expoente, ele determina quantas vezes a base aparece multiplicando, certo? Se o número for par, a potência sempre será um número positivo. Se o expoente for ímpar, base positiva, potência positiva. Base negativa, potência negativa. Dado o número racional A elevado a um número inteiro n, com n menor que zero e A diferente de zero, temos: quando um número é elevado a um expoente negativo, o que significa dizer isso aqui? Significa a mesma coisa que vocês fizeram no laboratório. Aqui no laboratório, o que vocês fizeram? Quando nós resolvemos isso daqui, a gente começou do 2 elevado à quarta. Ó, 2 elevado à quarta deu... desculpa, tia, eu não tava vendo que vocês não estavam olhando. 2 elevado à quarta é 16. Quando a gente divide para 2, dá 8. Divide para 2, dá 4. E assim a gente vai dividindo. Dividindo para 2, vai dar... Aqui, ó. Dividindo para 2, dá 1. 1 dividido para 2 dá meio. Meio dividido para 2 dá 1/4. Certo? Então, eu elevar um expoente negativo significa eu fazer o inverso desse número e elevar o expoente que está sendo indicado. O que é o inverso de um número? Nós já vimos sobre isso, inclusive nesse conteúdo. Se eu tenho 2/3, o inverso dele é quando o meu denominador vira numerador e o meu numerador vira denominador. E o oposto é quando o número ele é positivo, por exemplo, mais 3, e o oposto dele vai ser menos 3. Então, isso aqui não tem nada a ver, tá? Nós estamos falando de inverter os nossos valores. Então, devemos inverter a base para obtermos um expoente positivo e procedermos da mesma maneira que o expoente maior que zero. O que ele está falando? Vamos pegar como exemplo aqui. Vamos pegar assim, olha. 2/3 elevado a menos 2. Então, quando ele está sendo elevado a um expoente negativo, significa que eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Então, qual que é o inverso de 2/3? É 3/2. E aí, eu vou proceder da mesma maneira que o expoente. O expoente não é 2, então vai ser ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quer dizer que 2/3 elevado a menos 2 é igual a 9/4, tá bom?
Aqui nós vamos falar um pouquinho das propriedades da potência. Primeiro, é a multiplicação de potências de mesma base. O que ela fala pra gente? Quando eu tenho duas bases iguais, eu vou conservar a minha base. A base aqui não é 2 e 2, então eu vou conservar a base. E vou fazer o que com esses expoentes? Vou somar. Quanto que é 5 mais 3? 8, tá bom? Isso é na multiplicação. Conserva-se a base e soma os expoentes. Na divisão, é o contrário. Quando eu tenho bases iguais, eu vou conservar a minha base. Olha, a base é 2, a base é 2. Ao invés de somar 5 mais 2, porque isso a gente faz na multiplicação, eu vou subtrair 5 menos 3, que vai dar 2. Por quê? Quanto que é 2 elevado à quinta? Não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Quanto que é 2 elevado a 3? Não é 2 vezes 2 vezes 2? 2 dividido para 2 não dá 1? 2 dividido para 2 não dá 1? 2 dividido para 2 não dá 1? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 1 vezes 1. Aliás, 4 vezes 1, 4, né? Desculpa, disfarça. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, por isso que a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Na potência de potência, o que a gente faz? A gente conserva a base e multiplica esses expoentes aqui, ó. 5 vezes 3, 15, tá bom? E a última aqui é a potência de base 10. Nessa potência de base 10, ela é bem simples. Tá vendo que eu tenho 10 elevado a 0? Eu vou colocar sempre o número 1 e eu vou acrescentar a quantidade de zero que está sendo elevado ao meu expoente. Aqui tá 0, então nenhum 0. Aqui tem 1, então eu coloco um 0. Aqui está sendo elevado ao quadrado, 2 zeros. Aqui está sendo elevado à sexta, 6 zeros. Se eu tiver assim, ó, 10 elevado à oitava, vou colocar o número 1 e quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 8, 0. Certo? Então, para representar uma potência de base 10, escreve um 1, seguida de tantos zeros quanto as unidades expoente. Outra coisa importante é que todo número não nulo elevado a zero é 1, ou seja, todo número elevado a zero, o resultado é 1. E todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Tá bom, galerinha? Então, resumindo, aqui a gente viu como nós vamos resolver quando eu tenho um número que está sendo elevado a um expoente negativo. Que, por exemplo, se eu quero saber 9 elevado a menos 2, o negativo significa o inverso. Qual que é o inverso de 9? É 1/9. Elevado a quanto? A 2, que vai dar 1 ao quadrado, 1. 9 ao quadrado, 81. Vai dar 1 sobre 81. Aqui fala sobre as propriedades da potenciação. Multiplicação, conserva-se a base e soma os expoentes. Divisão, conserva-se a base, subtrai o expoente. Potência de potência, conserva-se a base, multiplica os expoentes. E a potência de base 10, eu vou colocar um número 1 e colocar quantos zeros está sendo elevado ao expoente. Nunca esquecer que todo número elevado a 0 é 1 e todo número elevado a 1 é ele mesmo.